Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a retap da segunda chamada da A2, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Ele diz o seguinte: um composto representado pela seguinte fórmula estrutural contém. Então, ele quer saber a hibridação dos carbonos. Então, veja bem. Esse carbono aqui, ele faz 4 ligações simples. Então, ele é hibridação do tipo sp3. Ó, esse também, ó, faz 4 ligações simples. Então, sp3. Olha esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4 com esse hidrogênio. sp3. Esse carbono também faz 1, 2, 3, 4 com esse hidrogênio, com esses dois hidrogênios. Então, também é sp3. Depois eu tenho esse carbono aqui, ele faz 1, 2, 3, 4 com esse hidrogênio, sp3. Esse também é sp3. E esse também é um carbono sp3. Esse daqui, ele já faz 2 ligações simples, uma dupla. Então, ele é um carbono do tipo sp2, certo? Esse daqui, uma dupla e 2 simples, sp2, certo? Nesse caso aqui, ele tem uma dupla e 2 simples, também carbono sp2. Então, ele vai ter 3 carbonos sp2. Então, tá aqui. 7 carbonos sp3. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 2 ligações pi. Por quê? Porque ele tem 2 duplas. E quando é dupla, uma ligação é pi e a outra é sigma. Uma ligação é pi e a outra é sigma. Então, eu tenho 2 ligações pi. Então, no caso aqui, a alternativa certa é a alternativa B de bola. Próximo exercício. O elemento químico carbono possui número atômico 6. Assim, a sua distribuição eletrônica é um S2, 2S2, 2P2. Como cada orbital comporta no máximo 2 elétrons e os subníveis S e P apresentam, respectivamente, 1 e 3 orbitais na camada de valência, haverá 2 elétrons no subnível S e 2 orbitais P ocupados por 1 elétron. É que ele está falando aqui, ó, 2S e 2P, 2S2, 2P2. Ao receber energia do meio externo, um elétron do subnível S, 2S, é deslocado para o orbital vazio do subnível 2P, ou seja, esse elétron, ele é exportado para cá, para esse orbital aqui. Certo? Em seguida, esses orbitais são unidos, que a gente diz que ele sofreu o quê, gente? Uma hibridação, onde você juntou um orbital do tipo S, que agora tem um elétron, e 3 orbitais do tipo P. Então, que tipo de hibridação ele vai ter? Um S com 3P. Então, ficou a hibridação do tipo sp3. Tranquilo. Esse agora, ó. No hidrocarboneto de forma estrutural, representada abaixo, os átomos de carbono estão numerados de 1 a 7. Então, vamos lá. Sobre esse hidrocarboneto, marque a alternativa correta. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Pronto. O átomo do carbono 3 apresenta uma ligação sigma e 3 ligações pi. Então, o átomo do carbono 3. Então, vamos lá? Se ele tem uma ligação tripla, uma é sigma e as outras 2 são ligações do tipo pi. Então, uma pi e a outra pi aqui. Então, ele tem, o 3 apresenta uma ligação sigma e 3 pi. Não, ele apresenta 2 ligações pi. Todos os carbonos do hidrocarboneto têm hibridação sp. Negativo. Só quem tem hibridação sp é o carbono 3 e o carbono 2. Certo? Porque eles são carbonos que têm uma simples e uma tripla. Então, não são todos os carbonos, só o carbono 2 e o carbono 3. Estão presentes 16 ligações pi. Onde é que eu vou ter outra pi, gente? Eu vou ter outra pi aqui, ó. Porque numa dupla, uma é sigma, a outra é pi. Então, na realidade, eu tenho 3 ligações do tipo pi e não 16 ligações. A hibridização dos carbonos 1, 4, 6 e 7 são do tipo sp3. Então, vamos lá. 1, certo? sp3.
sp3. O 4, sp3 também, porque ele faz 4 ligações simples. O 6, ou seja, já não é, porque ele forma uma dupla e 2 simples. Então, ele é hibridação do tipo sp2, certo? Então, já não é o carbono 6. E o 7? O 7 ele é um carbono de hibridação sp3. Então, vamos lá, para a letra E. Os ângulos formados pelas ligações entre os carbonos 2, 3 e 4 é de 180 graus. Sim, porque olha só, 2, 3 e 4. Então, eu tenho aqui, ó. Aqui, deixa eu botar outra cor aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, ó. Por quê? Porque a hibridação sp, ela é linear. Tudo bem? Então, ficou letra E, certo? Próximo. A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente uma solução. Então, uma solução que tenha íons livres. E de cara aqui, ó, a gente vê quem, gente? O NaCl. O NaCl, a gente sabe que ele dissocia Na+ e Cl-. E a gente sabe que todo sal conduz corrente elétrica, certo? Quando dissolvido na água. Porque ele sofre o quê? Ele sofre dissociação. Então, letra C. Questão 5. O quadro a seguir relaciona algumas substâncias químicas e suas aplicações ou características frequentes no cotidiano. As fórmulas químicas das substâncias citadas nesse quadro são na ordem respectivamente. Então, vamos lá. Hidróxido de magnésio. O magnésio é Mg2+, junto com o hidróxido, que é OH-. Então, vai ficar o quê? MgOH2. Então, aqui a gente já pode tirar esse daqui e tirar esse daqui. O segundo, ácido fosfórico. O ácido fosfórico tem fórmula H3PO4, certo? Então, de cara, a gente já pode tirar esse e esse daqui, certo? Carbonato de sódio. Sódio é Na+. E o carbonato é CO3, 2-. Então, vai ficar o quê? Na2, que mais? CO3. Não é isso? Então, confere aqui. O outro, óxido de cálcio. Ca+2 com O2-, né? A gente pode cancelar, simplificar, porque é composto iônico. Então, vai ficar CaO. Então, como a gente já tinha anulado todas as outras até aqui, a gente já tinha achado que a alternativa certa é letra D, ok? Então, vamos lá. Questão 6. A equação a seguir representa uma reação. Isso aqui não é um ácido, esse aqui é o ácido fosfórico, certo? E todo ácido, ele sofre o quê, gente? Ionização. O que é ionizar? É formação de íons. Então, ele sofre ionização, formando o que a gente chama aqui de hidrônio ou hidroxônio, mas se é ico, eu troco por ato, mais o fosfato. Então, uma reação é de dissociação? Não. Que tem um diácido? Também não, ó. O ácido fosfórico, ele é um triácido. De ionização total, formando o ânion hidroxônio? Não, ele é um cátion. De ionização, produzindo o ânion fosfato, certo? O ânion fosfato, tá aqui. Que na ionização total produz um ânion monovalente. Não, ele é um ânion trivalente. Então, nossa alternativa correta é a alternativa D. Então, vamos lá. Questão número 7. Assinale a alternativa correta. Ácido é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação. Já está errado, ele sofre ionização.
O hidróxido de sódio em solução aquosa sofre dissociação, liberando como único tipo de ânion o OH-. Então, já está aqui, ó. Pronto, já achou a alternativa, ok? Vamos para o próximo? Questão número 8. Sobre os compostos HCl, H2SO4, H3BO3, ácido bórico, ácido carbônico, são feitas as afirmações. Todos sofrem ionização? Sim. Por quê? Porque todos eles são ácidos. Quando em meio aquoso, originando íons livres, certinho. Então, isso aqui está correto. Segundo Arrhenius, todos são ácidos porque, quando em meio aquoso, originam como cátions o íon H+, que é a simplificação do íon o quê? H3O+. Então, também está certo. Todos são compostos iônicos, errado, porque todos têm ligação covalente, apenas ligação covalente. Então, todos são compostos moleculares. Então, essa daqui está errada. De acordo com o grau de ionização, o HCl e o H2SO4 são ácidos fortes. Ó, o HCl é um hidrácido. E quais são os hidrácidos fortes? HCl, HBr e HI. Então, ele é forte. O ácido sulfúrico, ele é um oxiácido. Para saber, a gente diminui a quantidade de oxigênio com a quantidade de hidrogênio, deu 2. Então, se deu 2, significa que ele é um ácido forte. Então, a alternativa também está correta. Depois, os compostos ácido bórico e ácido carbônico formam soluções aquosas com baixa condutividade elétrica. Certo ou errado? Certo. Por quê? Porque eles são ácidos fracos, não é isso? Porque, olha, até o ácido carbônico, olha, 3 menos 2 dá 1. Mas lembra que eu falei para vocês que ele é um ácido fraco? Por quê? Porque ele é extremamente o quê? Instável. Ele se decompõe em CO2 mais água. E o ácido bárico, 3 menos 3, 0. É um ácido fraco, ok? Então, aqui também é correto. Então, a alternativa certa ficou a alternativa E. Vamos para o próximo. Questão número 9. A dissociação em água de 500 moléculas de ácido clorídrico de grau de ionização 65% fornece os seguintes números de partículas dissolvidas. Então, essa daqui é mais elaborada. Como é que a gente vai resolver essa questão? Ó, ele fala que é do ácido clorídrico. Então, eu tenho que o HCl em água, vou fazer a reação simplificada, ok? Eu tenho H+, mais Cl-. Ele diz que colocou 500 moléculas do ácido. Então, eu venho aqui, ó, ele colocou 500 moléculas do ácido para dissolver, certo? Então, não tinha nada e nada dessa aqui. Dessas 500 moléculas, 65%, né, foram ionizadas, ou seja, 65% de 500 vai dar 325 moléculas. Não é isso? 60%, isso. 65%. Aí, aqui, eles não estão na proporção de 1 para 1 para 1. Se 365 moléculas foram ionizadas, então quer dizer que de 1 para 1, quer dizer que eu formei aqui 325 íons H+. E não está na proporção de 1 para 1, então eu formei aqui 325 íons Cl-. Então, se 500 moléculas que é dissolvida, 325 moléculas ionizaram, então significa que sobraram aqui no final, 500 menos 325 vai dar 175 moléculas. Que mais sobrou lá dentro? 325 íons H+, e 325 íons OH-. Então, são todas essas partículas aqui, ó, que eu tenho no final. Então, a alternativa vai ser qual? Ó, 175 moléculas, e se eu somar aqui a quantidade de íons que eu tenho aqui, ó, eu vou ter 325 mais 325, eu vou ter 650 íons. Então, eu tenho 175 moléculas e 650 íons, ok?
Vamos para o próximo aqui. Para combater a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico, costuma-se ingerir um antiácido, uma substância encontrada na tabela abaixo. Das substâncias encontradas na tabela abaixo, qual delas seria a mais indicada para combater a acidez e qual acentuaria a acidez no estômago, respectivamente? Então, veja bem, ó. Ele quer um para combater a acidez e o outro para acentuar, ou seja, para aumentar a acidez. O que combate a acidez? É neutralizar. E você neutraliza com quem? Com OH-, certo? Então, você tem que neutralizar, combater aquela que tem a menor concentração de quem? De H3 ou mais, que é o H+. Dentre esses aqui, qual é o que tem caráter básico aqui? O único que tem caráter básico, que olha, 10 a menos 10, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 4. O único que tem caráter básico aqui é o leite de magnésia. Então, para combater a acidez, é o leite de magnésia. Inclusive, eu falei para vocês que o leite de magnésia, quem é? É o MgOH2, é uma base. Concorda? E de todos esses outros aqui, qual que vai acentuar a acidez? É aquele que tiver maior caráter ácido, ou seja, aonde a concentração de H3 ou mais for maior. Então, aqui eu tenho 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5 e 10 a menos 6. Então, qual é o mais ácido? Aquele que tem concentração 10 a menos 3. Então, aquele que vai combater é o leite de magnésia e aquele que vai acentuar a acidez no meu estômago é o suco de laranja. Então, ficou letra E. Então, vamos lá. Questão número 11. Ele diz, o processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são formados a partir da reação da água com os óxidos de carbono, nitrogênio e de enxofre, gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos óxidos citados conferem maior acidez às águas das chuvas? Então, vão ser aqueles ácidos que vão formar ácidos fortes. Dos óxidos que eu tenho aqui, os óxidos que vão formar ácidos fortes são, primeiro, o SO3. Por quê? O SO3 reage com água e vai formar o quê? O H2SO4, certo? E qual é o outro? O outro vai ser o NO2. Por quê? Porque o NO2 em água, ele vai produzir quem? O HNO3 mais o NO. E esses dois aqui, ó, 4 menos 2, 2, 3 menos 1, 2, são ácidos fortes. Então, a minha alternativa aqui, ó, é a letra C, certo? E a última questão, ele fala que a neutralização total do ácido fosfórico com hidróxido de cálcio produz. Precisa montar a fórmula, gente? Não, porque ele não é o sal formado. Então, veja bem, olha só, ele formou aqui, ele quer o ácido fosfórico. Então, ico, tira o ico, Chico é chato. Tira o ico e põe o ato. Então, fica fosfato. E o cátion da base, fosfato de cálcio. Então, aqui ficou letra, fosfato de cálcio, letra C. Ok? Então, gente, é isso aí. Até a próxima e fiquem com Deus.